Deixa eu falar uma coisa para vocês muito interessante que eu estudando hoje eu aprendi. E eu tenho que, assim, eu preciso, né, falar para as pessoas, porque é muito fantástico isso. Midot, que é o problema do qual nos trouxe aqui, porque fizemos alguma coisa para uma pessoa e essa pessoa sofreu por nossa causa, porque nós medimos errados, e vocês vão entender isso, e a medida errada que nós tivemos como pessoas fez com que essas pessoas sofressem uma consequência e sentissem dor por nossa causa. Então nós somos convocados, se há chance, claro, de retornar ao mundo com as mesmas pessoas, só que em figuras diferentes, em formatos diferentes, né, porque recebem outro corpo, mas as almas é a mesma, e vem para retificação com a gente, né, e a gente tem uma obrigação de consertar com ela. Teria, né, cada um faz o que quiser da sua vida. Teria. Então, eu entendi uma coisa. Midot, aconselho a todo mundo que quer estudar mais profundo Caminho dos Justos, né? Leia esse livro, Caminho dos Justos, porque tá ligado, o justo está ligado a botar as midotes dele na linha, no lugar. Ele tem que entender que esse é o problema. E aí, colocando a midote dele no lugar, ele vai restaurar o mal que ele fez com aquela alma, porque ele, da última vez, ele errou na sua medida e mediu errado por base de um sentimento e fez aquela pessoa sofrer. Vamos entender sobre isso porque eu achei muito interessante. Midot é plural de midá. Midot pode ser traduzido como sentimentos, olha como que é interessante. Sentimentos e também interpretação. Olha que fantástico. E midá, que é o singular de midot, que seriam sentimento no singular, midá, Hashem estabeleceu uma lei com a qual ele joga o mundo inteiro com ela. Chama-se midá keneged midá, ou seja, medida por medida. Mas medida, como assim? Então também midá pode ser traduzida como sentimento no singular e medida. As duas coisas, midot, sentimentos no plural e interpretações. E midá também quer dizer medida ou sentimento no singular. Beleza. Então, entendendo isso, vamos analisar um pouco como que é isso. Hashem diz que julga o mundo inteiro medida por medida. Onde está isso? Na mesma paraxá que fala, Mishpatim, se eu não estou enganado, fala assim que medida por medida, que olho por olho, dente por dente, né? E tudo que você causou em uma pessoa vai ser causado em você. Ou seja, se você quebrou o dente de uma pessoa, vai ser quebrado o seu dente. Se você furou o olho de uma pessoa, você vai ser furado o seu. Por quê? Porque você tem que sentir o mesmo sentimento que você causou na outra pessoa, certo? E por você ter causado isso na outra pessoa, então vão causar com você também, perfeito? Você vai entendendo isso, como que funciona. Então, entendendo isso, vamos continuar. Então é assim, medida por medida, ou seja, sentimento por sentimento. O sentimento que você produziu em outra pessoa, pelo seu sentimento, vamos lá, vamos entender isso melhor. Uma pessoa está com raiva, vamos para o mais extremo que é melhor, que dá para, a grosso modo, a gente entender mais fácil. Uma pessoa com raiva, qual o sentimento dela? Raiva, né? Muitas vezes ódio, vem um pouco de ódio, vem de tudo, e a Torá diz, isso que a gente aprendeu, que com esse sentimento você consegue trazer os seres do Guerrinon para te ajudar. Deus nos livre. Então o que acontece? Por isso é que nesse momento de raiva, de ódio, a pessoa é capaz de tirar a vida de outra pessoa. Não só fisicamente, mas também
na palavra, fazer uma maledicência contra a outra, ou até lançar um decreto pesado sobre a vida da outra, desnecessariamente, só porque estava com raiva, porque não aceitou uma coisa que era para si. Ou seja, se Hashem faz tudo, então isso também é dele, porque você está ficando com raiva. Por que você está ficando com raiva? Por que você está falando daquela outra pessoa, sendo que foi eu que coloquei ela para fazer isso com você? Por que a gente se injuria, fica tão injuriado? Porque ainda, no fundo, é muita teoria de que a gente consegue entender que tudo vem de Hashem. É muito teórico. Na verdade, é muito teórico. É difícil entender que nesse momento que eu tenho um conceito de certo, Hashem esteja me corrigindo. Como assim? Está dentro da lei, eu estou dentro daqui, eu estou aqui nesse ponto. Por que então está chegando essa correção? Entendeu? A pessoa não consegue entender que é dele. Então, se não é dele, é de quem? Complicado, né? Mas vamos lá. Me dá é medida. Então, como você mediu aquela pessoa? Por base de raiva, de ódio, então a pessoa vai lá e então exerce o seu julgamento. Em cima de quê? Muitas vezes do zero de conhecimento e muitas vezes acima do todo de conhecimento, mas baseando-se em uma midot, em uma midá específica. Eu li agora no Shulchan Aruch que existem 13 midotes para fazer um julgamento. Eu acho que é correto, se eu não estou enganado. 13 midotes que podem fazer um julgamento, que pode interpretar. Aí já é o outro lado que a gente vai entrar, da midot também, como sentimentos no plural e interpretações. Então, para interpretar, tem 13 midotes que são, parece que eu entendi, permitidas para fazer essa interpretação. Quais são? Eu não me pergunte, que eu ainda não sei, estou estudando, estou aprendendo. Mas pode ser que esteja, pode ser, tá? Eu estou deixando bem claro, pode ser que esteja, eu tenho que aprender, estou aprendendo, pode ser que esteja ligado aos 13 princípios da fé, né? Os 13 princípios do povo de Israel, né? Os 13 princípios, talvez esteja ligado a esse, talvez. Bom, vamos lá, devagar a gente vai chegando lá. Então o que acontece? Vamos entender essa parte. Então, a gente mediu uma pessoa, essa medida foi baseado em nós, como assim em nós? No sentimento que eu tive, ou seja, o sentimento também é medida. Você está compreendendo como que é a coisa? O teu sentimento é a medida com que você mede outra pessoa. Então essa última geração, ela é tão sentimental, ou seja, está só coração, só sentimento, não tem sequer razão, porque não foi bloqueado propositalmente, porque a Hashem fez isso, o conhecimento de chegar às pessoas, né? Por que foi bloqueado o conhecimento de chegar às pessoas? Porque elas precisam, pelo que parece, chegar nesse ponto. A Hashem faz todas as coisas, então por que eu tenho que ver algo errado? Ué, não existe nada errado. Não existe nada errado. Existe Hashem. O resto não existe. Deu para entender? É difícil isso na prática, entender isso na prática. Na teoria é muito interessante, mas na prática fica complicado porque sempre vou ter um lado. É difícil entender isso no lado neutro, do meio. Bom, então vamos lá. A pessoa trouxe uma medida segundo o quê? Seu sentimento. E segundo o seu sentimento, ela fez um julgamento segundo aquilo que ela tem, e a maioria das pessoas hoje não tem conhecimento nenhum, mas em cima do conhecimento que ela tem, e outras têm muito conhecimento, isso também passa a ser um problema. Por quê? Porque a pessoa geralmente, não estou falando aqui todos, mas o que acontece é que a pessoa já tem um conhecimento, então não precisa perguntar a Hashem. Não precisa perguntar a Hashem, eu já sei. Aí você, no fundo, continua governando a sua vida. Hashem não governa. Não, mas eu estou fazendo aquilo que Hashem mandou. Tá, mas será que é isso aí? Será que não tem uma outra interpretação? Porque nós sabemos que tem Shammai e tem Hillel. Os dois, é interessante que os dois têm interpretações diferentes da mesma lei.
Por que interpretações diferentes? Porque Hillel puxa mais para a misericórdia, Shammai mais para a justiça. Como ele puxa mais para a justiça, é mais rigoroso. Como esse aqui puxa mais para a misericórdia, é mais brando. Entendeu? Mas os dois interpretam a mesma lei. É impressionante. Então, quando você entende isso, o que está interpretando a lei? Midot. Qual midot? A midot que vem do lado da misericórdia e as midot que vêm do lado da justiça. Qual é a base do lado da misericórdia? Humildade. Então, pela humildade, através da humildade, ele julga, ele faz as interpretações da lei. Ele interpreta a lei, foi o que Hillel fez, ficou de um lado. Aí veio Shammai, né, também interpretando a lei, Midot, também eu acho que são 13, não sei, quero muito aprender. Tira do lado esquerdo as interpretações, que é o lado da justiça. E qual é o lado, qual é a base da justiça? Arrogância. De um lado é humildade, o outro lado é o oposto, arrogância. Tá? Não tô falando nada, só estou aqui analisando o que eu estou aprendendo e que Deus me livre. Não estou dizendo que nem um lado está certo e o outro está errado, nem que o outro lado está certo e o outro está errado. Não, Deus me livre. Nenhum dos dois está errado, todos os dois estão certíssimos. Aí é que está o problema. Por todos os dois estarem certos, deveriam se unir. Porque se eu estou certo e ele está certo, então por que nós estamos separados? Porque, na verdade, a pessoa que está separada, ela pensa que ela está certa e aquele está errado. E aquele lá pensa que eu estou errado e ele está certo. Então, nós não conseguimos unir. Não há unidade. Não dá para unir assim. Assim é complicado. Não tem como unir. O que acontece? Vamos passar para o outro lado. Midot. Midot também pode ser interpretações. Então, como eu interpreto uma ação a mim feita, essa interpretação, ela é baseada em quê? No Midot. Midot também pode ser traduzido como, além de sentimentos no plural, interpretação. Então eu posso interpretar uma ação feita a mim segundo a Midot que eu tenho. Entende? E segundo essa interpretação, vem a resolução através de um conhecimento já adquirido ou de nenhum conhecimento. Então, age-se só por sentimentos e acabou, e ponto final. E é o que essa geração faz muito, agir por sentimento e acabou. Sentiu, gostou, é o que eu quero fazer e acabou. Ela não tem juiz nenhum para a vida dela. Não tem nenhum juiz. Passa tudo desapercebido e ela quer se realizar. O importante para ela é a realização de seus sentimentos. Ele pediu comida e eu tenho que dar comida para ele e esse aqui é o certo. Você entendeu? Isso não dá. Então a gente precisa entender isso. Por quê? Porque Midot vai me ajudar a entender que a interpretação que eu tomo segundo uma ação feita a mim, ela vai ser sempre favorável à minha Midot, a qual eu convocar ela para me ajudar a julgar essa situação. Compreendeu? É muito interessante quando a gente compreende essas coisas. A gente pensa como Benei Noah. As pessoas que pensam como Benei Noah têm que entender uma coisa. Qual é a união de dois polos? O meio. Não é? O meio é a união de dois polos. Sabe quem é o meio? O Da'at. De Romá e Biná. Sabe qual é o meio? Da'at. O que é Da'at? Da'at é aquilo que é gerado de um e de outro, os dois juntos. Os dois juntos, Romá e Biná, se uniu, dá um bom Da'at. Vai dar aquilo ali. Aquilo que vai ser gerado, ou seja, os Benei Noas que vão ser gerados hoje, na era de Mashiach, Bezrat Hashem, que Mashiach chegue logo e faça esse
ponto central dos dois lados, tanto de Hillel quanto de Shammai, ele vem a fazer então essa união dos dois polos. E é interessante que o Rebbe de Lubavitch parece que ele viu algo assim nesse sentido. Por quê? Porque ele pediu para que todos os rabinos fossem para todos os lugares do mundo. Para quê? Para ensinar os gentios a retornarem ao pacto inicial de Benei Noah, que foi abolido pela as religiões idólatras, que no fundo a idolatria só quer te aprisionar para sugar sua vida e mais nada, te apresenta uma falsidade de uma idolatria que não vai te conduzir a lugar nenhum, porque foge o pacto inicial que Hashem nunca aboliu, nunca e ele detesta o desrespeito a ele, né? E as religiões desrespeitam o pacto porque acabaram criando uma outra forma de servir a Hashem fora dessas leis as quais ele criou. Bom, entendendo isso, o que o Rebbe de Lubavitch, abençoado da memória, fez? Não sei se ele entendeu assim, né? Eu estou pensando aqui porque ele foi o único que enviou aos Benei Noah pessoas para lhes ensinar a verdade ao qual estava sendo oculta propositalmente às suas mentes. Então, é um bom, mas tem que tomar cuidado, porque sendo extremo em bondade, tem um problema. Com certeza tem um problema, entendeu? Extremo de bondade é problema, porque você abre a porta para tudo. Você não tem muita justiça, muito cuidado, sabe? Então precisa se pegar um lado de Shammai. Entende? A gente tem que entender que um lado precisa do outro, gente. Os judeus têm que entender, e é isso que eu penso que é através dos Benei Noah, vai entender aquelas pessoas sérias, aquelas pessoas que amam mais Hashem do que qualquer grupo, sabe por quê? Porque eles já passaram, nós já passamos por um local onde as pessoas, elas só querem sugar de você, só querem tirar de você o que você tem e entregar de novo a vida na mão de um lado só da coisa. É complicado, porque você percebe que sempre as pessoas que querem dominar, elas só te entregam um lado. E quando te dá o outro, te dá já com a resposta de que esse é o errado, tá? Eu estou te dando, mas ele é o errado. Peraí, ué. Então você não está sendo honesto comigo. Você não está sendo íntegro comigo. Porque a pessoa tem que dar para o outro sem medo de que aquilo seja errado. Por quê? Porque para ela a Hashem pode ter determinado que não é errado. Entende? Tem que apresentar os dois lados. Existe esse lado aqui de misericórdia que você alcança de Hashem assim. Mas tem esse aqui que também é bom, é o lado da justiça. Claro que é bom. Claro que é bom. Hashem deu o lado de justiça. Hashem quis nos mostrar o seu lado de justiça. Isso é ruim? Por acaso Hashem é ruim? Claro que não. Entendeu? Então, se ele não é ruim, então ele nos deu os dois lados de bom agrado. Só que entendeu-se que um lado é ruim e o outro é bom. Porque os dois lados são de Hashem. Entendeu? A pessoa, ela tem o direito de decidir se ela quer experimentar esse lado de bondade ou esse lado de justiça de Hashem. E tem que ser dado com integridade, os dois lados para a pessoa, não com partidarismo, de que esse lado está certo e esse está errado. Compreendeu? Não pode ser assim. Assim dá problema. A pessoa que recebe, ela já recebe com fermento, midot. Entendeu? Já dá um fermento. Inclusive, uma das interpretações para midot também é fermento. Entendeu? Então, olha só. Entendendo isso, olha como que é fantástico. Quando você entende que midot, os sentimentos no plural, são as interpretações, é a base das interpretações para o seu julgamento. Fantástico isso, né? Fantástico.
À medida que você entende isso, então você sabe que o seu julgamento vai ser estabelecido segundo uma das midotes, ou uma das midá, ou uma da midá, né? Que vai medir aquela situação segundo algo que você vai sentir naquele momento. Então, por isso que ele diz assim, tem uma coisa muito interessante. Nunca se deve fazer um julgamento, ou assinar nada, ou dar nenhum parecer para ninguém, quando se tem um momento de muita alegria. Não faça nada. Não faça nada. Não tome nenhuma decisão. Não abra a boca. Não dê nenhuma palavra, tipo de querendo externar sua alegria, sua total alegria, como algo que você vai fazer a partir daí. Porque aí você fez uma promessa e é um problema. Você deu uma palavra, você tem que cumprir. Então, cuidado. Eles falam assim, não faça isso diante de uma situação de muita alegria. E também não faça isso diante de uma situação de muita tristeza. Por quê? Porque tristeza vai fazer com que você também fale coisas ou tome decisões que depois você pode vir a se arrepender muito seriamente. Verdade, entendeu? Então, sabendo isso, fica um pouco mais fácil da gente começar a nos ajudar e ajudar também aos próprios judeus. Porque o Da'at são os Benei-Noas. Os Benei-Noas é o Da'at tanto de Hormá quanto de Biná. Né? Então, vai fazer o quê? A união dos dois polos. Beleza? A gente entendendo isso, nós vamos precisar olhar para os dois lados sem nenhum partidarismo, mas buscando uma coisa. Não sei quantas pessoas vão entender isso, mas espero que entendam quem ouvir. Ele vai olhar para um lado que é muita severidade, e vai olhar para o outro que é muita misericórdia, e não vai ficar nem de um, nem do lado de um, nem do lado de outro, mas vai tentar unir as duas coisas no meio termo e ajudar a eles a fazerem isso. Né? É muito legal. Que a Hashem nos abençoe.